Entrevista. Hora da entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News e hoje a gente recebe a doutora Bárbara Wagner, ginecologista e obstetra do Instituto Dr. Gilberto Borges, aqui de Itaiópolis. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco também enviando perguntas para o nosso WhatsApp. Doutora Bárbara Wagner, bom dia e seja bem-vinda mais uma vez aqui nos estúdios da Demais FM. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Sandro. Estou super feliz de estar aqui novamente. É um prazer sempre falar sobre a saúde da mulher, tema aí que eu gosto tanto. Doutora, eu já começo fazendo pergunta para a senhora. Quais são as queixas mais comuns que a senhora pega no consultório hoje em dia aí em relação às pacientes, né, na questão ginecológica, e quando que se deve procurar ajuda? Pois bem, a queixa mais comum, eu acho, na verdade, a procura mais comum da mulher no consultório do ginecologista é para fazer a rotina ginecológica. E o que se trata essa rotina ginecológica? Dependendo muito da idade da paciente, ela deve sim procurar o ginecologista pelo menos uma vez ao ano para exame físico, coleta do exame preventivo, avaliação da saúde dela no geral. E depois a gente acaba avaliando se precisa solicitar algum exame complementar, seja ele de sangue ou imagem. Além disso, as pacientes nos procuram com algumas queixas super comuns. Uma delas é o corrimento vaginal. Quando que a paciente deve se preocupar? Quando o corrimento está associado a algum mau cheiro, alguma coceira, quando ela tem alguma queixa urinária associada, febre, dor pélvica, né? Então, aí sim o corrimento vaginal, ele nos preocupa. Tirando isso, se ele é clarinho, hialino, não coça, não tem cheiro, é secreção vaginal fisiológica. Isso a gente consegue através do exame físico. Doutora, e qual a idade comum em que as mães devem começar a encaminhar as adolescentes, as meninas, para sua primeira consulta ginecológica? Pois bem, eu costumo dizer que muitas mulheres acabam esperando ter a primeira relação sexual para procurar o ginecologista. Mas, na verdade, essa primeira procura ela deve ocorrer muito antes. Isso para a gente avaliar. Já nos primeiros sinais de puberdade, no aparecimento do broto mamário ou dos primeiros pelos pubianos, já seria interessante essa menina ou adolescente já passar pelo ginecologista. Por quê? Porque a gente consegue ver a progressão dessa puberdade, se ela está ocorrendo numa velocidade adequada ou se ela está muito antes do esperado, né? Porque existe uma idade adequada para isso, para o aparecimento da mama, né? Para o aparecimento dos primeiros pelos. E se a gente identifica esse aparecimento precoce, a gente consegue fazer alguns tipos de medicações para que o crescimento e desenvolvimento dessa paciente não seja prejudicado. Perfeito, doutora. Falamos do início, né, quando se deve procurar aí nos primeiros passos, né, para principalmente a mãe levar a adolescente até o consultório ginecológico. Vamos falar também quando já está numa idade aonde começa a sentir os problemas da menopausa. Esse tratamento também a doutora faz no consultório. Com certeza. Hoje em dia, com a mulherada envelhecendo, a gente percebe um aumento da expectativa de vida da mulher brasileira. E a mulher brasileira entra na menopausa, em média, aos 50 anos. Mas os sinais da menopausa, eles começam a aparecer muito antes da parada da menstruação. Já ali por cerca dos 40 anos, há uma diminuição da produção hormonal pelos nossos ovários. E a mulher ela já pode apresentar algumas queixas, como, por exemplo, os calorões, insônia, irritabilidade, até mesmo queda no rendimento do trabalho, esquecimentos frequentes, a gente chama isso de névoa mental da menopausa. Além disso, diminuição da libido, começa a se sentir mais cansada, ganho de peso, mudança na composição corporal. E tudo isso, muitas das vezes, com uma avaliação adequada, a gente consegue identificar que isso se trata, na verdade, da menopausa chegando. Na semana passada, eu até peguei um caso muito interessante de uma paciente com 48 anos, se eu não me engano, professora, que estava com queixas de insônia e cansaço durante o dia. Ela até passou por um outro profissional que a prescreveu uma medicação para dormir
e a outra para aumentar o rendimento durante o dia. Mas com uma avaliação um pouquinho mais detalhada, a gente percebeu que, na verdade, as queixas dela estavam envolvendo a menopausa em si. Então, a gente adequou o tratamento, suspendeu as medicações para indução de sono e para aumentar o rendimento, iniciamos a terapêutica hormonal da menopausa e 30 dias depois ela voltou relatando uma melhora expressiva de todas as suas queixas. Então, tá aí a importância de não só acompanhar, né, fazer a rotina ginecológica, mas também acompanhar essa parte da menopausa que é tão importante. Outro ponto da menopausa que a gente tem que sempre prestar atenção é com a realização da mamografia pelas mulheres a partir dos 40 anos e porque nessa idade começam a aparecer algumas outras doenças, como por exemplo, pressão alta, colesterol. Então, tudo isso o ginecologista consegue manejar também no consultório. Doutora, então toda mulher em via de dúvidas, a partir dos 40 anos, precisa já estar atenta a esses sintomas e procurar o consultório do ginecologista para não esperar em si chegar à parada da menstruação, mas sim já começar esse preventivo antes. Exatamente. Porque o que que acontece? A parada da menstruação ela é uma data, mas os sintomas eles já começam a aparecer muito antes. As mulheres relatam que quando esse período da vida chega, elas não se reconhecem mais. E às vezes a gente não entende, elas não entendem o que é que está acontecendo. E a gente, com uma avaliação detalhada e com um tratamento adequado, as mulheres conseguem passar pela menopausa e fazer dela a melhor fase da vida, já que é uma fase onde ela vai estar mais madura, com os filhos grandes, criados, e que ela pode se dedicar para si mesma. Perfeito, doutora. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho também para as nossas adolescentes, nem tão só para as adolescentes, mas também, assim, a gente sabe o percentual significativo de mulheres que sofrem de cólicas e também dos problemas da endometriose. É possível tratar? Existe um tratamento para isso? Como funciona, doutora? Exato. Então, a endometriose é uma doença bem prevalente na população feminina e ela vai cursar com cólicas no período menstrual extremamente intensas, dor pélvica crônica e talvez dificuldade para engravidar. A gente, dentro da ginecologia, o diagnóstico da endometriose, ele é um diagnóstico difícil para a gente fechar. Porque a gente, na verdade, não precisa de um exame de imagem que nos diga que a paciente tem endometriose. A gente tem que avaliar muito bem a queixa dela. Que é a cólica no período menstrual, que vai intensificando conforme o tempo vai passando, infertilidade e dor pélvica crônica. O tratamento da endometriose, ele é multidisciplinar, então ele não precisa apenas do ginecologista, que é super importante, né? E como que a gente faz esse tratamento? A gente pode utilizar algumas medicações para controle de dor, a gente pode utilizar um anticoncepcional para bloquear o eixo hormonal, por quê? Porque a paciente que tem endometriose, ela não pode ciclar. Então, a gente entra com uma medicação para bloquear o ciclo dela, que é o anticoncepcional. E por que é necessária essa medicação? Porque a gente faz com que os focos da endometriose eles fiquem quiescentes, que a gente fala. Ou seja, eles fiquem dormindo, digamos assim. E impeça a progressão. Mas, além disso, a paciente deve mudar o seu estilo de vida, com uma dieta anti-inflamatória, atividade física, evitar glúten, leite, praticar bastante atividade física que está assim relacionado à diminuição da inflamação corporal e, portanto, melhora no controle dos sintomas da endometriose. E por que é tão importante tratar a endometriose? Por conta das sequelas que ela deixa, né? Infertilidade, dor pélvica crônica, má qualidade de vida. Pacientes com endometriose têm um índice de ansiedade e depressão mais aumentados por conta dos sintomas, levando a uma piora da qualidade de vida da paciente com endometriose. Doutora, a cólica menstrual, ou enfim, o ciclo menstrual da mulher com cólica, ele é normal ou não é normal? Não é normal sentir dor no período menstrual. E se a dor for intensa, se cursar com a dificuldade dessa paciente realizar as atividades diárias, faltar ao trabalho, faltar à escola, fazer com que ela procure o pronto atendimento para tomar medicação na veia, a gente sempre tem que descartar a possibilidade da endometriose. Entendi. Eu sei que antigamente, ou talvez nem tão antigamente assim, era comum a gente ouvir as mulheres
dizer que no ciclo menstrual, no período menstrual, eram obrigadas a ir para a cama de tanta dor que sentia. Isso não é normal. Isso não é normal e tem que procurar atendimento médico o mais rápido possível. Perfeito, doutora. Nós falamos agora da endometriose, que é uma forma de infertilidade, como a doutora falou. E como é que é investigado, além da endometriose, outros tipos de infertilidade? Pois bem, é muito comum chegar no consultório pacientes que estão há anos tentando engravidar e já passaram por outros profissionais e que apenas comentaram: ah, não, você tem que relaxar, tem que tratar essa tua ansiedade, que uma hora você vai conseguir engravidar. Mas não é normal pacientes que estão no período fértil, né? Período que menstruam, na verdade, estão tentando engravidar e não conseguem. Então, essa investigação ela tem que ser feita. Por isso é tão importante as pacientes, antes de já engravidarem, passarem por uma consulta pré-concepcional para a gente fazer um exame físico adequado, avaliar a história dessa paciente, pedir alguns exames, adequar as vitaminas, adequar algumas medicações, adequar hábitos também, porque isso é importante para o período da gestação em si. E caso ela não venha conseguir engravidar no período entre 6 meses ou 1 ano, dependendo da faixa etária que essa paciente se encontra, a gente tem que investigar. E por que é tão importante? Porque a gente costuma falar que tempo é fertilidade. Então, quanto mais tarde, ou seja, mais próximo ali dos 40 anos, 45 anos, essa paciente for deixar para engravidar, mais difícil vai ficar. Por conta, é uma paciente já com um organismo mais velho, a qualidade dos óvulos já não é tão boa, a saúde dela já é uma saúde um pouquinho mais prejudicada. Às vezes ela pode ter um diabetes, uma pressão alta, que também aumenta o risco no período dessa gestação. E falando de fertilidade em si, o período que os livros de medicina falam para a paciente engravidar é entre os 20 e 30 anos, é a melhor idade. É onde a fertilidade dessa paciente vai estar lá em cima. E agora, se ela não conseguir, então, engravidar até no final de 1 ano, a gente tem que investigar, sim, as causas associadas a essa infertilidade. Por isso é tão importante. A doutora falou agora em relação a vitaminas. Por que vitaminas e fertilidade estão tão ligados e por que é tão importante, doutora? Tendo em vista que nem todo profissional olha para as vitaminas ou muitas vezes olha meio que superficialmente para as vitaminas nesse período da mulher. A gente percebe que as pacientes que têm níveis de vitamina D, B12, principalmente mais baixas, elas têm queixas associadas. Cansaço, às vezes elas têm doenças autoimunes por trás de uma vitamina D um pouquinho mais baixa. E aí a gente tem que suplementar, então, adequar os níveis vitamínicos para essa paciente, para que as necessidades tanto dela quanto do bebê sejam supridas nesse período de gestação ou se ela não tiver gestante também. Uma outra suplementação super importante, tanto no período pré-gestacional e durante a gestação, é a suplementação com ácido fólico e o sulfato ferroso. Por que do ácido fólico? Porque a suplementação do ácido fólico em níveis adequados, ela impede defeitos do fechamento do tubo neural desse embriãozinho, fazendo então um desenvolvimento neurológico dessa possível pessoa, né, da maneira mais adequada. E a suplementação de sulfato ferroso é para não cursar com anemia da mãe e para o desenvolvimento também das células do bebezinho de dentro da barriga. Doutora, e sempre foi pensado dessa forma na questão ginecológica, em relação à vitamina B12, à vitamina D e outras vitaminas no período de gestação da mulher ou pré-gestação da mulher, ou hoje em dia que se olha com muito mais importância para isso? Hoje em dia, com certeza, a gente olha com muito mais importância, né? Hoje em dia, a gente tem mais estudos sobre saúde, então isso é uma coisa muito mais falada e também muito mais procurada pelas pacientes. Como a gente fala muito sobre isso hoje em dia, as pacientes que têm, né, a oportunidade, elas procuram mais a gente. E por isso é tão importante a gente falar cada vez mais sobre isso. Perfeito. Para você que está nos acompanhando no rádio ou também nos assistindo, a gente está conversando com a doutora Bárbara Wagner. Ela é ginecologista e também obstetra do Instituto Dr. Gilberto Borges, aqui de Itaiópolis. Você pode agendar a sua consulta diretamente no Instituto Dr. Gilberto Borges
nas segundas-feiras, né, doutora? Segundas e Isso. terças? Segundas e terças. Todas as segundas e terças? Quase. São 2 segundas por mês e 2 terças por mês que eu atendo Inclusive aqui. hoje e Inclusive, amanhã. isso aí. Então, você pode já aproveitar e agendar sua consulta tanto para você quanto para sua filha no Instituto Dr. Gilberto Borges. Doutora, para a gente fechar na nossa entrevista de hoje, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre os procedimentos em ginecologia e por que a paciente não precisa ter medo de ir até o consultório ginecológico? Bom, ir até o consultório do ginecologista, muitas das vezes é tratado pelas pacientes como uma forma de tabu, porque a gente acaba mexendo com a questão íntima, né? E muitas das pacientes, elas vêm com vergonha, com medo, até mesmo do julgamento do próprio ginecologista. E isso dentro do meu consultório ele não acontece. É um ambiente onde a paciente ela tem que se sentir segura, acolhida, né? Então, com relação a isso, as pacientes podem ficar tranquilas. Agora, falando um pouquinho dos procedimentos em ginecologia, hoje em dia as tecnologias elas avançaram muito e a gente consegue melhorar as queixas que as pacientes apresentam da região ginecológica com alguns procedimentos, como por exemplo o laser vaginal, que é uma tecnologia que até antigamente não se tinha, mas que a gente consegue submeter a paciente a alguns tipos de sessões desse laser que acaba melhorando muitas das vezes flacidez vaginal, pós-parto ou, enfim, durante a vida que a paciente venha sentir, acaba melhorando a questão de lubrificação vaginal, dor durante a relação sexual. A questão da menopausa, a gente consegue tratar também atrofia da menopausa com o laser ginecológico, questão de flacidez vulvar também, que as pacientes podem apresentar às vezes com relação à idade ou depois de uma perca de peso importante. A questão da cirurgia íntima também é uma coisa que está crescendo muito hoje em dia. A labioplastia é uma cirurgia que dá sim para fazer no consultório, sob anestesia local, é seguro fazer. É a cirurgia que mais tem crescido no Brasil hoje em dia. E as pacientes têm muito procurado a gente para fazer esse procedimento, que é ali a correção da assimetria dos pequenos lábios. Então, a gente consegue ali fazer com a tecnologia do laser, é seguro, a recuperação é super tranquila, a precisão do corte com o laser também, isso é uma coisa assim fenomenal com alguns tipos de tecnologias que a gente consegue fazer. E aí a recuperação é super tranquila e as pacientes gostam muito, muito do resultado, porque não tem só um impacto na saúde íntima, mas na saúde dela como um todo. Por quê? Porque saúde sexual, na verdade, ela faz parte da saúde, né, no geral. E aí a gente consegue elevar a autoestima, essa paciente ela tem mais segurança, fica com certeza mais feliz, mais autoconfiante, mais satisfeita consigo mesma. Doutora, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal de Mais News dessa segunda-feira. Para você que não conhece, a doutora Bárbara Wagner, ela é itaiopolense, né? Ela é filha de itaiopolenses. Ela só saiu para estudos fora, mas está retornando novamente a Itaiópolis para atendimento no Instituto Dr. Gilberto Borges. Você pode ficar à vontade para agendar sua consulta, para conversar com ela, para tirar dúvidas, para levar sua filha, para você mesmo, a partir do momento que você achar que precisa de um atendimento com o ginecologista, através de todos esses sintomas e todas essas situações que ela tratou hoje, você pode conversar com ela no Instituto Dr. Gilberto Borges. Doutora, muito obrigado pela participação. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui e deixar um espaço para os seus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer, estou super feliz de estar aqui de novo, me sinto super acolhida, a gente fica super à vontade com vocês aqui. Obrigado. Agradeço mesmo. Perfeito, então, doutora. Hoje tem atendimento, então. Hoje tem atendimento e amanhã também. Então, se você precisa de um ginecologista meio que com urgência, quem sabe a doutora consegue encaixar você em atendimento hoje ou amanhã no Instituto Dr. Gilberto Borges de Itaiópolis. E se você perdeu essa entrevista ou pegou somente metade da entrevista, em instantes ela vai estar disponível na íntegra no nosso Facebook, @DemaisFM Planalto Norte, e também no YouTube, no nosso portal de notícias de maisnews.fm.br. Doutora, muito obrigado e boa semana. Obrigada, bom dia. Agora são 8 horas mais 1 minuto, a gente vai à previsão do tempo aqui no Jornal de Mais News.